De volta com o programa Observadores e sempre lembrando ao nosso telespectador que pode falar conosco pelo facebook.com/observadoresmarabá, é o nosso endereço nessa rede social, onde ficam disponíveis também os links dos vídeos das edições anteriores do programa Observadores, ou pelo e-mail observadores@grupocorreio.com.br. É um e-mail que está disponível também para críticas, sugestões, dicas de pauta. A gente está aberto aí às sugestões de você, telespectador. E voltamos a falar com os nossos convidados de hoje, professor Teófilo, professor Alexandre, um é mestre, o outro doutor, ambos membros da equipe do curso de Artes Visuais, que, aliás, professor Alexandre, faz parte do Instituto de Linguística, Letras e Arte, o conhecido ILA, no meio acadêmico, e que recentemente mudou depois de sempre ter como casa aqui o Campus 2, o Campus 1, né, agora foi transferido lá para o Campus 3, ou Cidade Universitária, como o pessoal tem chamado. Como é que está a adaptação a esse novo espaço? Olha, no início, foi assim, era muito pessimismo de uns e muito otimismo de outros, né? Quando nós trocamos, porque na verdade o prédio era um prédio administrativo, não tinha aí teve que ser adaptado para aula, né? Aí nós tivemos alguns problemas iniciais, né? Agora, de mais ou menos alguns meses, depois que eu assumi a direção do Instituto, a gente fez alguns estudos de espaço para poder ir adaptando melhor os espaços, porque estavam mal colocados, né? Então, aí, por exemplo, a gente precisava de laboratório para pós-graduação, né? Para o nosso Media Lab, né? Então, assim, a gente teve que fazer alguns estudos e algumas adaptações, né? E isso foi melhorando, né? Então, até assim, o pessimismo de alguns ficaram até mais empolgados, né? Por exemplo, agora a gente tem no nosso projeto assim de batalhar mesmo, o ateliê de arte para ser construído lá do lado do ILA, né? Que nós não temos, nós temos um espaço hoje que ele é provisório, né? Mas a gente não tem um ateliê ainda. Os gabinetes dos professores que fazem pesquisa, que têm extensão, que precisam do espaço para acomodar os seus materiais de pesquisa, de ter o espaço para orientar aluno. Então, a gente ainda está assim, com muito precário em termos de espaço. Mas né? isso já está previsto nessas novas construções que estão saindo aí? Estava. Agora, com essa mudança da economia, tudo... Os cortes, tem isso também, né? Isso é uma coisa que está sendo muito discutida, a questão dos investimentos, né? Deve cair bastante, deve não, já está certo que vão cair bastante. Já caiu, né? A gente já teve reunião para poder conversar sobre isso e rever algumas coisas que a gente pensava que em médio prazo nós iríamos conseguir, mas eu acho que agora estendeu o prazo. Muito mais prazo, né? Então a gente fica às vezes sem muita perspectiva. A gente está esperando começar o ano, chegar, ver como é que vão ficar as verbas para a gente poder redimensionar as ideias, né, do trabalho que a gente estava desenvolvendo anteriormente. Certo. Né? No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre política e até sobre essa questão que está sendo discutida no Congresso Nacional em relação à base curricular e, né, principalmente ensino de arte nas escolas. Só avisando para vocês, para a gente não pular a etapa. Não, tudo bem. Professor Teófilo, me permitam a leitura aqui de um trecho que eu separei. Claro. E a gente foi tentar entender um pouquinho o que eram as artes visuais, né, no papel. E eu encontrei aqui a seguinte definição. Artes visuais é uma área que abrange qualquer forma de representação visual, de cor e forma, as representações visuais dramáticas, como cinema, teatro e música, e também se encaixam nessa área. E encontrei aqui uma outra que diz o seguinte: o profissional do curso de artes visuais cria sonhos, essa é um pouco poética, né? Cria sonhos, inventa coisas, uso de materiais orgânicos ou não para suas artes, como madeira, barro, argila, metais, gesso, tinta. São tão grandes as opções que é sempre bom ter um aprendizado geral e, a partir daí, seguir especialização. É assim mesmo para quem está participando do curso? Talvez sejam alguns
alguns detalhes que escapem dessas definições. Eu, por exemplo, com a minha formação dentro da filosofia, eu evito fechar em conceitos muito bem definidos. Prefiro que os próprios alunos reflitam sobre isso, né? Então, nas experiências que eu tive com estética, dando aula de estética para os alunos, eu pedia que eles tentassem formular esse conceito do que é arte, né? E muitos deles ficavam nervosos porque o que eles tinham construído como ideia de arte, que é o senso comum, eles não encontravam espaço ali. Era muito mais amplo, na verdade, do que o que estava sendo colocado. Criar sonhos. Realmente é muito poético, né? Uhum. O que seria o criar sonhos? Mas eu vou dizer que o artista, né? ou, na verdade, o profissional das artes visuais, ele realmente vai brincar, né? De alguma forma, em suas expressões, quaisquer que sejam. Ele vai brincar com o olhar, né? Com a forma como você capta visualmente o mundo que te cerca. E esse mundo que te cerca pode, na verdade, ser o seu próprio mundo interno. Então, talvez essa ideia do sonho tenha sido mais próximo do pensamento. Então, uma das coisas que eu até falei antes, acho que no primeiro bloco aqui que a gente estava conversando, que eu até queria ter essa oportunidade para falar, é sobre as várias expressões. Costuma-se entender as artes visuais e pensar na pintura, no desenho, na escultura, que são as coisas mais comuns. Então, a gente brinca com os alunos que eles vão falar para os pais: e aí, pai, eu vou fazer artes, eu vou ficar fazendo colagem lá na faculdade? Não é isso. Né? Na verdade, você tem... E até um conceito que a gente traz erroneamente da escola. Sim, sim. Eu lembro que, me desculpa te interromper, mas eu lembro de uma professora que eu tinha no ensino fundamental ainda, e que quando chegava na aula dela, que era a aula de artes, o pessoal já era uma bagunça danada, e ela foi repreender um colega meu e perguntou o que ele tomava por arte. Ele falou assim: não, a arte é a aula da bagunça. Uhum. Então, era aula vaga, aula da diversão. Da base, a gente já traz esse conceito errado. Não, e não é só você como aluno traz, não. Às vezes o próprio gestor da escola olha para o professor de artes e fala: é você que vai decorar a escola no carnaval, é você que vai decorar a escola. E não é isso, não é um clichê. Nós não somos, não é o artista, ele não é um decorador, né? São coisas bem diferentes, são profissões com suas louváveis posições, mas são diferentes, né? O artista, ele meio que se incomoda e prevê o incômodo ao outro através das suas expressões, né? E essas expressões, inclusive depois com a arte contemporânea, ela abrange diferentes expressões que não necessariamente aquelas que a gente estava acostumado, né? De pintura, escultura, né? Então, por exemplo, nosso curso já entende isso, e eu coordeno um grupo de pesquisa, que é um laboratório, que é o Media Lab, que estamos tornando uma rede nacional hoje. Então, nós somos o segundo Media Lab dessa rede, o primeiro do norte do país. E esse Media Lab, ele é feito exatamente para pensar o quê? As mídias digitais interativas. Como é que a arte vai se valer desse ambiente novo que é proporcionado pela internet, pelas novas tecnologias, né? Pelo uso do celular, do tablet. Muito necessário. Então, e convenhamos, hoje temos crianças de 4 anos que sabem mexer num aparelho melhor do que senhores de 60, 70 anos, né? Então, nós temos que nos adaptar a esses ambientes. Eu queria aproveitar o que tu falaste para perguntar para o Alexandre o seguinte: isso é uma coisa que me preocupa muito. Ou seja, a gente tem uma discussão na sociedade muito forte sobre, né, a criança que brincava no quintal, subindo na árvore, caindo, quebrando o braço, né, tendo histórias para contar, que são histórias que têm a ver com a cultura daquele lugar.
né? Eu digo isso porque eu venho de família nordestina e meu avô me contava essas histórias, minha avó me contava essas histórias. E eu penso que a geração que vem depois de mim, ela já não vai ter tanto isso, porque o pai já está colocando um tablet na mão já aos 4 anos, né? Já deixa de ter aquela experiência, a própria questão também da segurança, né? Os pais querem que as crianças estejam brincando mais em casa, não tenham tanta interação com a rua, porque a rua é perigosa. E eu penso, professor Alexandre, que isso também pode minar aquela raiz cultural que depois vai ser importante para a produção artística. Me corrija se eu estiver errado. Não, na verdade, a gente tem uma transformação na sociedade, né, em que a rua ela não acolhe mais, né? Por exemplo, eu sou do tempo que brincava na rua, brincava de roda, brincava de pira, brincava de bola na rua, né? Então não tinha muito carro nas ruas, as ruas não eram asfaltadas, né? Como eu vim de Belém, eu morei em Belém a vida toda praticamente, e aí a gente chega num outro período que até um estudioso, Jesus Barbeiro, ele faz um estudo sobre isso, sobre a questão da televisão, como a televisão ela puxa as pessoas para dentro de casa e deixa elas não ficarem mais na rua, e ao mesmo tempo vem o asfaltamento das ruas e a rua passa a ter mais, passa carro, passa muitas pessoas, já começa a ficar mais perigoso estar na rua, né? E ao mesmo tempo, nesse mesmo desenvolvimento, a gente vai ver assim que vem a internet, os jogos internos em casa, né, e tudo mais, e que isso vai ocupando mais as crianças, o adolescente, às vezes até os adultos mesmo, né? Eu diria assim que hoje, não os 60 anos, né, que eu estou quase nos 60, mas os de 70 a 80 anos hoje, eles têm dificuldade de mexer num celular, um material assim, mas a gente pode ver assim que as crianças, elas têm uma inteligência já apropriada para aquilo, porque é o nosso cotidiano, né? É o cotidiano de casa, por exemplo, ela já nasce vendo televisão, porque os pais já têm esses hábitos, né? E se já tem o computador ali... Essa coisa da mimese, ela está muito presente no universo da criança. Porque a criança, na verdade, ela imita os adultos, né? Então, se ela pegar um tablet, ou um celular que o cara está todo o tempo apertando ali, a mãozinha dela também vai repetir aquilo todo o tempo. Então, mas onde ela vê um botãozinho, ela vai apertar. Mas, professor, só para complementar a ideia, eu acho que a gente tem esse medo, né, que é representado até visualmente por vários filmes, né, onde vai vir um determinado robô e assassinar toda a humanidade, né? Os robôs. Porque o que acontece? A gente tem medo realmente da tecnologia suplantar o nosso viver. Mas isso foi o mesmo medo que houve na Revolução Industrial, sabe? Com todo mundo, que há uma modificação social, há uma modificação das relações, mas isso vai ser uma adaptação. Então, eu acredito, né, que a criança ela possa, assim, começar a mimetizar ali nos primeiros momentos, mas como ela inicia muito cedo essa interação digital, ela faz uma imersão naquele ambiente de uma maneira em que seus processos cognitivos eles vão ser muito diferentes do que nós estávamos acostumados. E aí uma das maiores falácias que existem é achar que eles não estão tendo relações sociais. Eles têm relações sociais, só que mediada por um computador. O que não vai ter é a relação física, né? Ou pelo menos quando tem, ela já é meio que afunilada para uma... Então, quer dizer, eu já fiz dentro de uma seleção de uma rede social o meu grupo de amizades e dentro daquele grupo de amizades eu vou criar minhas relações e aí sim, se eu aprofundar isso, eu chego numa relação física. Né? Então eu consigo convidar alguém para ir tomar um café ou juntar o grupo de jogo, né, de um determinado jogo e vou para o cinema no shopping. Né? E a gente tem presenciado isso. Então,
Eu acho que conforme eu vou também envelhecendo, eu começo a perceber essas questões de olhar para trás e falar, nossa, realmente, na minha época eu fazia tal coisa, né? E eu acho que é comum nós fazer isso, né? Olhar para trás. Isso vai se tornar cada vez mais comum, porque, por exemplo, a gente via só cinema bidimensional. Agora a gente vê cinema 3D. Né? Então, o cinema 3D, a gente já levando as crianças ao cinema 3D, a percepção é outra. Então, é dali para frente, são outras tecnologias que vão chegando. E hoje tem a tal da sala 4D, Sim, 5D, que permite pronto. outras experiências sensoriais, né? Como cheiro, por exemplo. E né? isso desenvolve outras percepções, né? Percepções que não foram construídas em gerações passadas, mas vão ser construídas a partir dessa geração. Né? Então, o pensar, o mundo, é um pensar diferente desse que nós vivemos. Né? E cada vez mais esse tempo de repensar esse mundo é menor do que o outro. Né? Do que da minha geração, do que da tua geração. Como também tem muito mais informações, assim muito mais redes. Então, os meninas que nascem agora, eles aprendem não apenas a vivenciar esse mundo, esse cyberespaço, como o William Gibson tinha desenhado ele, mas não apenas isso, como também ela aprende a filtrar as informações que não interessam a ela. Ela começa a aprender isso, o que para nós às vezes Você vê isso como uma arma. Porque para nós ainda é meio que soterrante, né? Você lidar com múltiplas redes sociais. No campo da arte, você vai, por exemplo, numa Bienal, você vai ver a quantidade de obras interativas que não te deixam mais ficar parcial, olhando como se estivesse olhando um quadro, que é uma pintura, mas que é só você e o quadro. Não. Às vezes é você e um conjunto de pessoas que estão interagindo na obra, ou é você com a obra, mas modificando a obra, e o artista por lá. Então aí nasce uma outra estética, que é a estética digital, a estética interativa. O observador, ele não é mais só observador, ele é interator, né? Que ele interage com toda naquela situação toda. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida aqui no SBT, mas antes disso, um recadinho rápido para você de casa. Ei, você que tem o sonho de fazer um curso superior, a Unicesumar está aqui para ajudar você a realizar esse sonho. Ela oferece 37 cursos de graduação e 24 de pós-graduação, além de aulas ao vivo com mestres e doutores, transmitidas diretamente na sua casa, através do seu computador, smartphone ou tablet. Esses cursos de graduação estão com descontos especiais de 35% para você que concluiu o ensino médio em 2015 ou 2016, para você que deseja fazer a segunda licenciatura e também para quem tem mais de 55 anos. A Unicesumar tem oportunidades especiais para todas as idades. Se você não se enquadrou em nenhuma dessas situações, não tem problema. A Unicesumar tem outras opções para você. Venha conhecer nosso polo na folha 28 ou acesse o site unicesumar.edu.br/EAD e fique por dentro de todas as promoções. Ou ligue 0800 600 6360 e consulte as condições.